Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai investigar uma força meio invisível que está bagunçando o preço de praticamente tudo que tem um chip dentro. Se alguém andou pesquisando o preço de um notebook, um celular novo ou até peças para montar um PC, talvez tenha tomado um susto. A nossa fonte de hoje, que é uma análise bem detalhada baseada em várias reportagens do setor, explica por que a culpa pode ser da inteligência artificial. A nossa missão aqui é tentar desvendar essa cadeia de eventos. Como é que a construção de data centers gigantescos para treinar IAs, sei lá, em algum lugar do mundo, acaba inflando o preço daquele celular na vitrine da loja aqui perto? Parece distante, né? Mas a conexão é bem direta. O que é fascinante nesse caso é que a gente está vendo uma lição de economia básica, sabe? Oferta e demanda. Só que assim, turbinada a um nível quase sem precedentes. Uma demanda voraz e repentina de um único setor, o de IA. Está basicamente sugando um componente vital do mercado global, um componente que todo o resto da tecnologia precisa para funcionar, a memória RAM. Ok, então vamos começar por aí, porque esse parece ser o epicentro do terremoto. A análise que a gente tem em mãos fala de uma escassez global de memória. Eu vi que eles citam uma matéria que prevê aumentos bem significativos nos preços de laptops, de smartphones, e outra, da Counterpoint Research, que revisou a previsão do mercado de celulares para 2026 e agora espera uma queda em vez de estabilidade. Como um componente pode causar tanto estrago? Pensa na memória RAM como se fosse a mesa de trabalho de um computador. Quanto maior a mesa, mais coisas ele consegue fazer ao mesmo tempo. Os modelos de IA são as tarefas mais complexas que a gente já criou. Eles precisam de mesas de trabalho gigantescas, colossais mesmo. A gente está falando de servidores que usam terabytes de RAM. A questão é que o tipo de memória de alta velocidade que eles precisam, a DDR5, é fabricada nas mesmas linhas de produção que fazem a memória para o seu próximo notebook ou celular. Então, de repente, um novo cliente apareceu na fábrica. Um cliente que não pergunta o preço e quer comprar o estoque inteiro. Exatamente. É a indústria de IA chegando com um cheque em branco. Para os fabricantes de memória, como a Samsung ou a SK Hynix, a decisão é simples: vender para quem paga mais. O resultado é um choque de preços para todo o resto de nós. Um dos exemplos mais chocantes na nossa fonte é o de um kit de 32 GB de RAM DDR5. Em agosto, custava cerca de $100. 4 meses depois, o mesmo kit estava sendo vendido por $400. Um aumento de 300% em 4 meses. Isso não é inflação, é uma explosão. E afeta tudo, então. Não é só para quem quer o computador mais potente do mercado. Afeta absolutamente tudo. O celular intermediário, o laptop para trabalho, o console de videogame, a placa de vídeo. O ponto-chave aqui é um paradoxo interessante. A tecnologia de IA, que promete um futuro digital incrível, né? Na prática, ela está tornando o nosso presente digital muito mais caro e, para algumas pessoas, inacessível. A infraestrutura do futuro está sendo construída com os tijolos que a gente precisa para manter as nossas casas digitais de hoje em pé. E essa crise de memória não surgiu do nada, certo? A fonte aponta para um protagonista principal nessa história. Uma empresa que parece ser um motor por trás de toda essa pressão no mercado. E, curiosamente, é uma empresa que muita gente conhece por outro motivo: a NVIDIA. Sim, a transformação da NVIDIA é o centro dessa história toda. Conhecida por décadas como a rainha das placas de vídeo para games, ela se encontrou quase que por acidente na posição perfeita para dominar a era da IA. Acontece que a arquitetura das GPUs dela, projetada para processamento paralelo, que é basicamente fazer milhares de cálculos ao mesmo tempo para renderizar grama e explosões num jogo, é exatamente o que se precisa para treinar modelos de linguagem massivos. Então, a mesma tecnologia que faz um jogo de tiro parecer realista é a que permite que o IA escreva um poema. Em essência, sim, e a NVIDIA percebeu que o mercado de IA estava disposto a pagar muito, mas muito mais por essa capacidade do que o mercado de games. A fonte menciona que eles detêm cerca de 90% do mercado de processadores para data center de IA. Com esse monopólio de fato, eles podem ditar as regras. O modelo de negócios mudou. O jogador que compra uma placa de $500 não é mais o cliente prioritário.
O cliente prioritário é a empresa de tecnologia que compra um único chip de IA por $40 mil e compra milhares deles. E como essa mudança de foco da NVIDIA afeta diretamente quem joga? A fonte detalha bem essa conexão e é aqui que a coisa fica meio predatória. É uma decisão de negócios, mas com consequências duras. O que a análise descreve é que a NVIDIA costumava vender para as parceiras dela, empresas como a Asus, Gigabyte, que montam as placas de vídeo que a gente vê nas lojas, um pacote. O processador gráfico e a memória RAM já juntos. Era uma solução completa. Agora eles teriam parado de fazer isso. Eles vendem apenas o processador, a parte mais lucrativa, e dizem para as parceiras: a memória é com vocês. Se virem no mercado aberto. Que é o mesmo mercado que eles ajudaram a inflacionar comprando toda a memória para os seus próprios produtos de IA. É quase um movimento de mestre, para encurralar todo mundo. Exatamente. Eles criam a escassez para os seus produtos de IA mais caros e, ao mesmo tempo, forçam seus parceiros no mercado de games a competir por sobras nesse mesmo mercado inflacionado. É um gargalo deliberado. O resultado, segundo a previsão que a fonte cita, é que o fornecimento de placas de vídeo da linha RTX para jogadores pode cair até 40% em 2026. Para a NVIDIA, é uma otimização de lucro genial. Para o ecossistema de PCs, é um golpe fortíssimo. Ok, então o cenário é: a memória está caríssima e a principal fornecedora de processadores gráficos está priorizando outro mercado. O que isso significa na prática para alguém que hoje só quer comprar um computador novo? A fonte traz uns exemplos que parecem saídos de uma distopia cômica. É onde a teoria encontra a realidade bizarra do varejo. Um dos casos são as empresas que montam PCs personalizados. Elas estão vendendo computadores completos, com gabinete, placa-mãe, processador, mas sem a memória RAM. O componente mais essencial para o computador sequer ligar. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Isso é como você comprar um carro novo na concessionária, mas o motor é vendido separadamente e você tem que procurar um no mercado paralelo? É basicamente isso que está acontecendo? É a analogia perfeita. Você compra a máquina, mas para ela funcionar precisa ir atrás da peça mais inflacionada do mercado por conta própria. E isso leva a outras distorções. A fonte relata algo fascinante acontecendo no eBay. Processadores antigos da AMD da série Ryzen 5000 estão sendo vendidos por preços altíssimos, às vezes mais caros que os modelos mais novos. Por que alguém pagaria mais por tecnologia antiga? Isso vai contra toda a lógica do mercado de tecnologia. Porque esses processadores mais antigos são compatíveis com a geração anterior de memória, a DDR4. A DDR4 também subiu de preço, mas nem de perto tanto quanto a DDR5. Então as pessoas estão fazendo uma espécie de gambiarra estratégica. Pagam mais caro por um processador defasado para poder economizar horrores na memória e no final ter um computador funcional sem precisar vender um rim. É o desespero do consumidor criando anomalias de mercado. E tem a situação dos notebooks, que a fonte descreve como um paradoxo total. A Microsoft está empurrando com toda a força sua nova IA, o Copilot, e diz que a experiência ideal exige 16 GB de RAM. Mas, ao mesmo tempo, os fabricantes estão fazendo o quê? Exatamente o oposto. Para manter os preços dos notebooks em um patamar minimamente competitivo, os fabricantes como Dell, HP e outros estão planejando lançar novos modelos intermediários com apenas 8 GB de RAM. É um retrocesso de hardware. A gente está voltando para especificações de 5, 6 anos atrás. Então a Microsoft está criando um software que os computadores novos feitos para rodá-lo talvez nem consigam executar direito por causa do custo do hardware. Parece um tiro no pé monumental. E levanta uma questão fundamental sobre a viabilidade de toda essa revolução da IA no nível do consumidor. De que adianta ter um copiloto de IA super inteligente no seu sistema operacional se o hardware que a maioria das pessoas pode comprar mal consegue dar conta do recado? Há um conflito direto entre a construção da infraestrutura de IA, que consome os recursos, e a aplicação dessa mesma tecnologia no dia a dia das pessoas, que depende desses mesmos recursos. O setor está, de certa forma, canibalizando a si mesmo. E o mais impressionante é que os custos não param no preço da etiqueta do produto. Um dos pontos que a fonte mais enfatiza é como esses custos estão vazando para áreas da nossa vida que parecem não terem nenhuma relação com tecnologia. Eu li um trecho que me pareceu inacreditável. A história da conta de luz.
como um único data center pode aumentar a fatura de energia de um estado inteiro. Esse é o conceito de externalidades, os custos indiretos que raramente entram na conta. O exemplo que a fonte traz é chocante. Em um estado americano, um novo e massivo data center, supostamente da Meta, começou a operar. A demanda de energia foi tão absurdamente alta, equivalente a uma cidade inteira, que a companhia elétrica local não deu conta. Eles tiveram que fazer investimentos bilionários e urgentes para expandir a geração e a rede de distribuição. E claro, esse custo foi repassado para quem? Para todos os clientes daquela companhia, a população inteira. Exatamente. A sua conta de luz subiu para que um data center de IA pudesse funcionar. O lucro da operação é privado, concentrado em uma única empresa de tecnologia, mas o custo da infraestrutura para viabilizar essa operação é socializado, distribuído por toda a sociedade. Essencialmente, o público está subsidiando essa corrida da IA, querendo ou não, usando os serviços ou não. E isso se aplica à energia, ao uso da água para refrigeração, ao preço dos componentes. É o imposto invisível da inovação. Em meio a todo esse caos de preços e custos indiretos, a análise aponta para uma exceção, uma anomalia que parece desafiar essa lógica toda. O preço do PlayStation 5 no Canadá. Sim, é um quebra-cabeça fascinante. Em um momento em que tudo com memória de alta velocidade está explodindo de preço, o PlayStation 5, que usa 16 GB de uma memória GDDR6 rapidíssima, estava sendo vendido no Canadá por um preço que, na conversão, ficava $75 mais barato que o preço promocional nos Estados Unidos. A pergunta é, como a Sony está conseguindo fazer essa mágica? Eles descobriram uma fonte secreta de memória barata. A teoria apresentada na fonte é mais estratégica. Provavelmente é uma combinação de dois fatores. Primeiro, um regime de tarifas de importação diferente no Canadá. Mas o principal é a estratégia de negócios dos consoles. Fabricantes como a Sony e a Microsoft frequentemente vendem o hardware com prejuízo ou com margem de lucro zero. É o que chamam de loss leader. A estratégia da lâmina de barbear. Perca dinheiro no aparelho, ganhe dinheiro na lâmina. No caso, nos jogos e assinaturas. Exatamente. O objetivo deles não é lucrar com o console, é colocar o maior número possível de consoles nas casas das pessoas para criar um ecossistema cativo. Depois eles lucram por anos com a venda de jogos, com a assinatura da PlayStation Plus, com a comissão de 30% sobre cada venda na loja digital. Diante da alta no custo dos componentes, a Sony provavelmente está decidindo absorver o prejuízo, aumentando a perda em cada console vendido, para não aumentar o preço final e arriscar perder a liderança de mercado por Xbox. É uma aposta de longo prazo num cenário onde todos os outros estão pensando no curto prazo. Faz sentido. É uma exceção que confirma a regra, mostrando o tamanho do sacrifício que é preciso fazer para manter um preço estável nesse ambiente. Isso, e mostra as diferentes estratégias em jogo. A Nvidia está maximizando o lucro agora. A Sony está sacrificando o lucro agora para garantir o lucro futuro. Então, para amarrar tudo, o que a gente viu hoje foi um efeito dominó impressionante. Uma demanda insaciável por poder computacional para IA, liderada por empresas como a Nvidia, está criando uma escassez global de memória RAM. Isso, por sua vez, encarece tudo de PCs a celulares e força o mercado a criar soluções bizarras. Enquanto os custos indiretos, como o da energia elétrica, são repassados para todos nós. A ideia central é que essa corrida do ouro da IA não acontece num vácuo. Ela tem um custo de oportunidade gigantesco. Os recursos materiais, humanos e financeiros que estão sendo alocados para construir essa infraestrutura de IA estão sendo retirados de outros lugares. O resultado é essa remodelação de mercados inteiros e a transferência de custos, visíveis e invisíveis, para o consumidor final. A inovação de ponta de um setor está se tornando um imposto sobre a estabilidade de muitos outros. A fonte termina com uma nota de cautela, mencionando a possibilidade de estarmos vivendo uma bolha da IA. Isso me deixa com uma reflexão. A gente está construindo uma infraestrutura global, caríssima, superdimensionada, baseada na premissa de que essa demanda por IA só vai crescer exponencialmente para sempre. Mas e se essa onda for, em parte, especulativa? O que acontece com todos esses chips de $40 mil e data centers que consomem a energia de uma cidade, se e quando o mercado se corrigir e essa demanda frenética esfriar?
Quem vai arcar com o prejuízo de uma catedral tecnológica construída no deserto?